E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Professor PC. Estamos juntos aí, mais uma aulinha aqui. A gente está, apesar dessa distância de isolamento de quarentena aí, né, que não foi o grande motivador da gente formar esse canal para continuar junto, para continuar os nossos estudos e tudo mais. Eu estou aqui com mais uma aula do programa de filosofia, que a gente vai apresentar todo o curso de filosofia do ensino médio, né? Pelo menos em linhas gerais, e essa aqui é a nossa segunda aula de filosofia. Na aula de hoje a gente vai pretender fazer uma relação rápida, porém fundamental para a compreensão do que é a filosofia nas suas origens gregas, entre mito e filosofia. Ok? Então, você vai ver aí quanta riqueza, como é importante a compreensão desses dois conceitos relacionados para o caminhar aí do curso, para o caminhar do nosso entendimento do que é filosofia. Então, segue aí, vamos lá. Bom, meus amigos, então é o seguinte, vamos para a nossa definição de mito. E com calma, vamos lá. Temos o seguinte de início. Um mito, cuja raiz, a palavra mitos, a palavra grega mitos, é uma narrativa de caráter simbólico e imagético que geralmente recorre à fantasia e ao exagero. O que nós temos aqui, meus amigos? Temos o seguinte. Primeiro, é preciso compreender o mito, né, a origem dos mitos, como uma narrativa, ou seja, como uma contação de histórias. Né? No caso da Grécia Antiga, eram os aedos, os poetas, né, que cantavam, que narravam as histórias dos mitos gregos. E, na verdade, essas narrativas elas funcionavam, né, elas ocorriam de forma oral e tal, e elas funcionavam como uma forma de identificação cultural do povo grego com a sua história, né? Apropriação da sua própria história, das suas origens e de sua cultura. Ela tinha uma função muito importante no que eu vou chamar aqui, traduzindo para os nossos tempos, da cultura popular grega. Né? Assim como nós temos a nossa cultura popular, obviamente disseminada através de outros meios, escritos, audiovisuais e tudo mais, mas na época, né, a internet, a biblioteca, né, a forma de disseminação de informação era através dessas narrativas, dessas conversas, dessas canções orais, né, e os poetas, os aedos, eram os responsáveis por isso. Então, a mitologia, ela sendo uma narrativa, ela tem como característica um caráter simbólico, ou seja, são histórias, são alegorias, né, que utilizam demais de imagens fantásticas para transmitir uma mensagem, certo? E uma das coisas que eu quero que a gente grave aqui é que essas narrativas, geralmente elas recorrem ao uso da fantasia e do exagero para contar as histórias, ok? Quando eu estou em sala de aula com os meninos, eu sempre costumo dizer que essas fantasias e esses exageros, eles são a característica do mito, mas na verdade o dia a dia humano, o dia a dia das pessoas é permeado dessas fantasias e desses exageros, certo? Por exemplo, todas as vezes que você acorda de manhã cedo para levantar e batalhar e seguir em frente, ir para o colégio estudar, ir para o trabalho, encarar de frente os desafios que você traçou para você mesmo, você precisa, num certo sentido, de um otimismo, de um acreditar que vai dar certo. Você precisa, de um certo sentido, fantasiar, tornar aquela tua luta bonita, certo? Quando eu vencer, vai ser assim. Você sempre desenha uma outra história. A tua mente, né, a tua psique sempre cria uma expectativa meio fantasiosa para aquilo que, de fato, não é tão assim. Por quê? Porque isso é importante para que a gente consiga continuar sempre apesar das dificuldades. Eu sempre digo que quando um ser humano perde a capacidade de sonhar, ele morre em espírito. E a fantasia é muito importante para traduzir ideias com um apelo que nos fatos não teriam. O exagero também transmite ideias e também está no corriqueiro, no dia a dia, no cotidiano. Por exemplo, em expressões como eu estou morrendo de fome. Quem que está morrendo de fome? Né? Estou morrendo de sede. Esses exageros, na verdade, eles têm uma função metafórica que é
transmitir uma ideia com mais ênfase. Então, o mito, ele tinha esse caráter de informação e de formação, e ele, na verdade, recorria a esses elementos, né? A fantasia do mito, ela serve para tornar a história mais atraente e transmitir uma mensagem de forma mais atraente, e o exagero serve para enfatizar, não é, os aspectos que se quer transmitir. Por isso que as histórias dos mitos, elas sempre possuem esse caráter fantasioso e exagerado. E, na verdade, esse mesmo caráter fantasioso e exagerado, ele não é, por assim dizer, uma forma de mentir. Na verdade, ele é uma característica essencial do ser humano, da psicologia humana. Nós nos utilizamos da fantasia e do exagero em todas as dimensões de nossa vida, prática e cotidiana, inclusive. Portanto, eu quero que a gente grave isso. Um mito é uma narrativa que recorre à fantasia e ao exagero. Beleza? Continuemos. O mito ele evolui com as condições históricas e étnicas relacionadas a uma dada cultura. Ou seja, cada povo, cada cultura, né, cada unidade étnica, ela possui uma história própria, uma forma própria de ler o mundo, de interpretar o mundo. Então, os deuses, as histórias, os contos, as mensagens que são transmitidas, elas são diferentes em cada cultura. Por exemplo, na imagem abaixo, a gente está vendo aqui uma imagem do panteão dos deuses gregos. Né? Aí o artista pinta vários e vários deuses e, por exemplo, aqui nessa imagem que está subindo, a gente tem aqui 3 dos principais deuses e personagens mitológicos da tradição indígena aqui sul-americana, né? Tupã, Jaci, Guaraci. Ou seja, a elevadíssima cultura grega tem um panteão de deuses, tem uma mitologia própria, mas, por exemplo, os indígenas sul-americanos, eles não, diferente disso, eles também têm uma riquíssima cultura mitológica e eles também recorriam, da mesma forma como eu falei, ao exagero e à fantasia, para traduzir e explicar, né, a sua história, o surgimento de suas situações, de todo o seu contexto, a partir de sua própria cultura, ligada ao seu território, ligada à história de como as coisas são feitas em cada região, e isso é um fator cultural, certo? O mito, ele é também uma questão de cultura. E nós temos aí também o seguinte, isso é uma das coisas importantes aqui para a gente passar para a relação com a filosofia. O mito procura explicar e demonstrar, por meio da ação e do modo de ser das personagens daquelas histórias, a origem das coisas. E quando eu falo origem das coisas, eu falo a origem dos deuses, a origem e criação do mundo e dos homens. Quando eu digo origem dos homens, eu também vou me referir à origem e o desenrolar, não só do homem enquanto um ser vivo, mas também de todos os problemas que afetam a dimensão da vida humana, amor, ódio, certo? Guerra, enfim, todos os adjetivos que se aplicam ao ser humano possuem nos mitos uma história de origem e de explicação. Então é o seguinte, essa definição de mito aqui, ela foi simplificada, né? Uma definição bem simplória, porém, para fins didáticos, né, para essa aula, a gente tem aqui alguns aspectos que a gente precisa guardar para ir lá para a filosofia e relacionar. Primeiro, é preciso entender que os mitos contam histórias e eles recorrem à fantasia e ao exagero. Inclusive, aí no slide a gente está vendo que tem algumas palavras em negrito e é elas que eu quero que a gente guarde aqui para passar para a relação com a filosofia. Mito recorre à fantasia ou exagero. Mito possui um aspecto cultural. E o fundamental aqui, o mito, galera, ele procura explicar a origem das coisas. Perceba, grave bem isso. As histórias fantasiosas e exageradas, elas traduzem uma verdade, elas traduzem uma ideia que auxiliam na formação, na educação de determinado povo. Ou seja, o mito é uma forma de explicação sobre a origem das coisas. Os deuses do mundo dos homens. Gravem muito bem isso. É uma forma de explicar. Ok? Vamos continuar aqui. Qual é a relação dos mitos com a filosofia? Primeiro, a gente precisa, então, trazer aqui a definição.
Na primeira aula que a gente teve sobre filosofia, onde a gente explicou que a filosofia é o conhecimento racional, que, enfim, a gente tem a nossa aula lá, você volta aqui, se não assistiu, vá lá para a primeira aula para ficar mais fácil. A gente tem uma definição primeira e básica, além da tradução etimológica da palavra de filosofia como amor pela sabedoria, a filosofia ela pode ser caracterizada da seguinte maneira: ela é uma explicação racional e sistemática sobre o mundo e os problemas humanos. Beleza? A filosofia, galera, não é uma ciência com um objeto particular, isso eu falei na aula passada. A filosofia não é uma ciência fechada e separada por área, como, por exemplo, a biologia se ocupa da vida, a física se ocupa dos fenômenos naturais, certo? Não é assim. A filosofia, ela abrange todo e qualquer objeto passível de ser problematizado. A filosofia é muito mais um método, muito mais uma forma de explicar o mundo. E essa forma é racional e sistemática. Tranquilo? Olha só, grave bem isso. Explicação racional e sistemática. Isso é uma conclusão que a gente teve na primeira aula. Agora a gente vê o mito. Olha só o paralelo. O mito é uma explicação fantasiosa e exagerada sobre o mundo e os problemas humanos. Olha só o que eu pedi para você gravar. Fantasia e exagero. Dê uma lida nas duas definições, que são definições simplórias, porém didaticamente prontas para que você entenda bonitinho aí. Ó. Explicação racional e sistemática sobre o mundo e os problemas humanos. E depois nós temos uma explicação fantasiosa e exagerada sobre o mundo e os problemas humanos. Ou seja, a partir dessas duas definições similares, que trocam apenas os adjetivos, racional e sistemático, por fantasioso e exagerado, isso aí nos ajuda a entender qual que é a relação, qual que é a proximidade da filosofia e do mito. Ambas, pessoal, funcionam como uma explicação para o mundo e os problemas humanos. Certo? Aqui a gente precisa compreender duas coisas, né? Dois fatores importantes que vão decorrer daqui. O primeiro deles, que tanto a filosofia quanto o mito oferecem uma explicação sobre o mundo. Massa. Segundo, que a filosofia, no contexto da origem grega, ela surge como uma explicação que contrasta, que diverge da explicação tradicional do mito, da mitologia. Ou seja, quando a filosofia surge, ela surge para oferecer uma nova explicação sobre o mundo e os problemas humanos. Nós já tínhamos, como temos em todas as culturas e tradições, a explicação sobre o mundo dada pelos mitos, e agora, lá no contexto dos gregos, por volta do século 6 a.C., a gente tem uma nova forma de explicação do mundo, que é essa racional sistemática, uma forma apresentada pela filosofia. Nós temos digamos, essa diferença de explicação, ok? E quando a filosofia surge com uma nova explicação, ela acaba herdando os problemas que a mitologia abordava, né? Aqui, ó, a filosofia herda os problemas da mitologia. Ou seja, os mitos narravam a origem dos deuses, a origem do mundo, enfim, buscavam explicar e compreender a grandiosidade da natureza, dos fenômenos naturais, através dessa explicação fantasiosa, exagerada. E quando a filosofia surge, na verdade, o primeiro objeto de explicação racional e sistemática a que se debruçam os filósofos são os problemas, são as questões que que a mitologia já oferecia as suas respostas. Então é o seguinte, uma relação super importante da filosofia na sua origem com o mito é essa, é que a filosofia responde às mesmas perguntas dos mitos, agora com uma explicação racional e sistemática, é diferenciada. Daqui nós temos um pequeno detalhe se a gente não tomar cuidado. Durante nossa educação normal, cotidiana, escolar, durante a nossa aprendizagem em casa, nas ruas, nos nossos grupos sociais, a gente tem uma tendência, mesmo que a gente não seja racional e sistemático na grande maior parte das nossas vidas, a gente tem uma tendência a acreditar que no mito como uma mentira. Muita atenção, porque os mitos não são mentira. Esclareço isso já já. A filosofia, galera, ela é uma explicação racional e sistemática, beleza?
Mas os mitos, por serem fantasiosos e exagerados, eles não são mentira. Todo mito transmite uma mensagem real e verdadeira a respeito da expectativa, dos sentimentos e das emoções de determinada cultura, de determinado povo, e são fundamentais para explicar a vida, o ser social daqueles povos. Seja a mitologia grega lá no período clássico, seja a mitologia indígena, seja a mitologia hindu, mitologia chinesa, oriental, europeia, viking. O próprio cristianismo possui suas mitologias próprias e, por exemplo, uma das coisas que a gente mais discute, as pessoas costumam falar o seguinte, Gênesis capítulo 1 na Bíblia, aquilo é mentira, o mundo foi criado em 7 dias, o homem surgiu do barro, a mulher retirada da costela de Adão? Que história é essa? Isso é um mito, ou seja, isso é fantasioso e exagerado. Isso é, portanto, mentira. Não. Nós temos não uma mentira, nós temos uma mensagem a ser transmitida. E o mito, pela fantasia, ele torna essa mensagem atraente, pelo exagero, ele dá ênfase em aspectos que se querem enfatizar. Por exemplo, se a gente for usar como exemplo a história da criação do homem e tal, que eu acabei de citar aqui, a gente vai perceber o seguinte, qual que é a mensagem que quer ser transmitida? Olha, existe um Deus criador de tudo. E olha, os seres humanos foram criados por ele. E no caso da cultura judaico-cristã, olha, as mulheres, elas devem obediência aos seus homens. Cultura machista, patriarcal e tudo mais, não é o momento de justificar ou não esse tipo de situação, mas perceba que há uma mensagem real a ser transmitida ali e é transmitida naquela alegoria. A mensagem fica muito melhor. Se você lembrar, por exemplo, de Jesus nos evangelhos, ele recorre sempre a parábolas. É uma forma de traduzir verdades bem complexas de uma forma simples e que qualquer que seja o fiel consegue capturar, sem ser um estudioso, sem ser letrado. Entendam que os mitos não são mentiras, eles formam uma explicação diferente, obviamente, da filosofia, mas em alguns aspectos até conflitantes entre si, concordo, mas no que diz respeito à experiência humana, à existência humana, a mitologia ela não só foi fundamental no passado, antes da filosofia surgir, como ainda o é. Na vida social humana, nós temos os mitos modernos, nós temos a necessidade da fantasia, do exagero para contar as nossas histórias, sejam em filmes, em novelas, sejam nos poemas, nos romances, nos outdoors, nos cartazes na rua. Nós nos utilizamos disso na maior parte de nossos dias. Né? Basta você observar a vida de dois apaixonados que o que você vai mais ver é fantasia e exagero. E aquilo é mentira? Não, é um sentimento autêntico e real. Tranquilo? O que eu queria dizer com isso aqui, galera, é que é o seguinte, que quando a filosofia surge divergindo dos mitos, ela não supera os mitos, né? Ela compõe uma dimensão a mais do que é o ser humano, ou seja, esse ser de paixão, esse ser que carece, né, desse aspecto emotivo para viver, né? É preciso de poesia para viver. E também esse ser capaz de encontrar a verdade, de construir conhecimento, de transformar a natureza de forma lógica, organizada, concatenada, enfim, são dois aspectos diferentes. Portanto, ficamos aqui com essa compreensão. Tranquilo? Vamos encerrar aqui a aula a partir da seguinte questão. Nós podemos falar de uma função para os mitos e para a filosofia no contexto de seu surgimento? O que é isso aqui? Galera, a filosofia, né, a compreensão do que era filosofia para os gregos, nós veremos nas aulas seguintes, é que a filosofia ela não tem uma função prática, certo? Por exemplo, você aprende, você faz um curso de informática para quê? Qual que é a função do seu curso de informática? Que você aprenda a manejar o computador e programas, softwares diversos como ferramentas práticas para o seu dia a dia. Tem uma função. Para que serve isso? Serve para aquilo. Aquilo vai me ser útil. Qual a utilidade da filosofia? Por que eu preciso me ocupar com verdades elevadas, com a compreensão sobre o que o mundo é? Para os gregos, a filosofia ela não tinha essa função prática. Inclusive, Aristóteles,
um filósofo que a gente vai conhecer depois, ele considera a filosofia o conhecimento mais elevado de todos, mais nobre, justamente pela falta de função prática, porque é apenas o conhecimento puro, é o saber pelo saber. A satisfação está no próprio conhecimento. Enquanto que os outros tipos de atividade, de conhecimento, elas têm só uma função, uma finalidade prática, não seriam elevadas, não guardariam essas verdades profundas. E por isso essa pergunta. Já que no contexto da filosofia clássica, a filosofia era esse conhecimento elevado, sem uma finalidade prática, era apenas para conhecer as causas primeiras do mundo, como que eu vou falar de uma função? Mas, repito, em termos didáticos, nós vamos falar sim aqui de uma função no contexto do surgimento da filosofia. Como é que vai ser isso aqui? Primeiro, a filosofia, galera, ela auxilia na busca da verdade e na construção do conhecimento. Pronto. Olha, durante o seu dia a dia, você não é, ao contrário do que possa ser, você possa ter aprendido sem querer querendo, como diria o Chaves, você não nasceu, sua mente, sua racionalidade, ela não foi, do ponto de vista evolutivo, antropológico, ela não foi feita para buscar-se a verdade ou para construir um conhecimento sólido, racional e sistemático. Muito pelo contrário. Tua mente, tua razão e tuas capacidades, elas foram feitas para que você sobreviva da melhor forma possível. Mas, porém, todavia, existem momentos da evolução na história da humanidade em que a verdade ela é necessária para que eu possa construir conhecimento, para que esse conhecimento me possibilite transformar a natureza da melhor forma possível, evoluir enquanto civilização e criar um novo patamar da vida no planeta. Sem a busca da verdade, sem a construção do conhecimento racional e sistemático, científico, que a gente vai entender que a filosofia, quando surge, ela caracteriza os primeiros cientistas ali, nós veremos na próxima aula. É necessário isso para que a gente consiga o que a gente chamou de civilização. Todos os nossos avanços, todas as nossas formas de compreender o mundo nos tornam uma criatura ímpar do planeta, totalmente diferente dos outros animais. Então, quando se trata de construir o conhecimento, de compreensão do mundo de forma correta e coerente, a filosofia ela é, por excelência, o caminho que auxilia na busca da verdade e do conhecimento. Verdade esta que, às vezes, aliás, quase sempre, a verdade não é aquilo que você espera. A verdade, ela não, ao contrário do que se fala, a verdade não te traz satisfação. Se trouxer, é apenas acidentalmente. Na maioria das vezes, a verdade nos deixa triste. Vocês vão aprender ao longo do curso que quanto mais se sabe, mais desiludido se é, mais triste se é. Por quê? Porque você perde o outro aspecto aqui. Os mitos, galera, respondem aos anseios e às paixões humanas. Não que eu queira trazer aqui uma divisão de homem enquanto razão e emoção de uma forma assim bem dividida e tal, porque não é isso que eu compreendo. Mas, para fins didáticos, dessa aula a gente vai acabar fazendo essa divisão mesmo. Que divisão é essa? Os mitos, eles respondem às nossas paixões. No dia a dia, nós somos seres apaixonados. Nós temos inquietações, medos, traumas, anseios, certo? Que são do aspecto emocional, passivo. E os mitos respondem a isso aí. Ok? E essa seria a função dos mitos. Porque quando, por exemplo, eu vou te dizer aqui para o nosso dia a dia comum aí, você como aluno do ensino médio, eu vou te explicar uma coisa. Quando você passa na rua e você escuta uma música apaixonada, romântica, bem pesada, você vai ouvir frases como a minha vida é nada sem você. Se você não estiver apaixonado, se você não estiver acarretado daquele mesmo sentimento, você vai considerar aquilo tão tolo, você vai dizer, que tolice, meu Deus, como é que escuta uma música dessa? Mas deixe você passar por esse mesmo espaço com paixão. Deixe você estar apaixonado. Parece que todas as músicas do mundo que falam de amor, até aquelas que não tem nada a ver com a tua história, elas parecem falar diretamente para você.
certo? Ou seja, esse caráter exagerado, fantasioso, ele está nas nossas vidas em todos os aspectos, né? É só por isso que o ser humano consegue sonhar, consegue planejar, consegue de fato transformar o mundo, é por causa desses nossos aspectos passionais. E os mitos respondem a isso. Hoje, os nossos mitos eles têm outras formas, mas eles permeiam. Existe o exagero e a fantasia em cada aspecto da vida humana. Tá tranquilo? Então, eles respondem a esses aspectos. No entanto, a nossa vida não é só assim. Nós também possuímos racionalidade, e essa racionalidade é o que a filosofia faz. Então, em termos de função, nos aspectos em que na nossa vida a gente precise construir conhecimento, a gente precise de uma compreensão mais elaborada sobre o que o mundo e o que as coisas são, a filosofia está ali. E para o resto dos aspectos que, na verdade, compõem a maior parte do dia a dia das pessoas, os mitos respondem a isso. Ou seja, galera, ambas são fundamentais na construção da vida social harmônica e na formação de um senso de identidade, cultura e civilidade. Muitas pessoas têm uma certa má compreensão de acreditar que as pessoas seriam civilizadas e viveriam bem conforme elas fossem muito instruídas e racionalmente conhecedoras de verdades e tudo mais, seriam pessoas superiores. E isso garantiria uma vida harmônica e perfeita. Na verdade, não é. Quantas e quantas pessoas, por exemplo, na Alemanha nazista, nós tínhamos verdadeiros doutores, pessoas super eruditas, e que defendiam, por exemplo, a barbárie do extermínio judeu. Também nós temos, no caso, os mitos, eles ajudam, justamente por amortecer esses aspectos passionais, a criar harmonia social. Certo? A vida social, ela é também uma vida que precisa de saciar a paixão, de saciar o emotivo humano. Então, é importante que a gente compreenda aqui, ao encerrar essa aula, que tanto a filosofia quanto os mitos, eles compõem juntos, né, de diversas formas e expressões que a gente pode falar na arte, eles compõem um núcleo para que as pessoas vivam socialmente harmônicos, não é? É preciso verdades, é preciso a construção do conhecimento, é preciso a valorização da ciência para que a humanidade caminhe, evolua, né, enquanto ser racional no mundo, responsável pelo mundo, mas também é preciso esses aspectos passivos, né? É preciso apaixonar-se no mundo, e os mitos, eles cumprem essa função. Então, a nossa aula chega ao fim justamente com essa mensagem. Nós temos algumas coisas aqui para recapitular. Primeiro, que os mitos, né, são explicações que se utilizam da fantasia e do exagero para falar sobre o mundo e sobre os problemas humanos. A filosofia, ela também é uma explicação, no entanto, é uma explicação racional e sistemática que vai falar das mesmas coisas. E ambas possuem uma função, ambas, tanto o mito quanto a filosofia, eles fazem parte da vida humana. Não há uma superação. Primeiro eram os mitos, depois a filosofia surgiu, superou e agora todo mundo é racional. Não existe isso. Né? E eles têm uma função, bem entre aspas, vai ficar claro no decorrer das aulas porque eu estou colocando essa função entre aspas. Eles contribuem para a vida social harmônica, ou seja, eles contribuem para a formação de um senso de identidade, da cultura humana e da própria civilidade humana. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero ter trazido o real valor da mitologia para vocês, muito embora a gente não tenha falado, narrado nenhum mito, nem nada, porque o espaço da aula não cabe, mas galera, foi isso aí, um abraço, valeu, espero que volte, estuda, e aí eu peço aí com carinho, né galera, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal para ajudar o professor, que isso é um retorno que a gente precisa, a gente fica satisfeito de saber que vocês estão aprendendo, um abraço, valeu, pode crer.